escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Porque Jesus fez milagres, fez prodígios, fez sinais. Qual é o propósito de Jesus em fazer tudo isso? Em manifestar ações sobrenaturais, né? O objetivo da aula de hoje é justamente entender qual é o propósito, qual é a pedagogia de Jesus ao fazer todos esses atos sobrenaturais. Então, o tema da lição de hoje, né, é sobrenatural, as maravilhas do reino. Aquilo que Jesus fazia sempre tinha um propósito. Jesus não fazia nada ao acaso, havia uma finalidade. Ele não manifestava simplesmente milagres, prodígios e sinais sem qualquer finalidade, mas havia a perseguição ali de um objetivo maior, né? E nós vamos estar trabalhando a partir de dois textos básicos. O primeiro deles está lá em Mateus 9,35, diz o seguinte: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Note que o texto ele é muito claro, né, ao mostrar que Jesus ele andava por todo lugar ensinando e pregando o evangelho do reino. Aí junto, obviamente, com esses atos, né, vinha a cura de toda sorte de doenças e enfermidades, né? Mas o texto mostra que o objetivo de Jesus era ensinar e pregar o evangelho. Outro texto, nós vemos lá em Marcos, capítulo 2, versículo 17, diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, Jesus buscava manifestar o reino, né, aqui na terra. O objetivo de Jesus, com todas as suas condutas, né, a manifestação de prodígios, as curas, os milagres, né, era manifestar o reino na terra. Então, os objetivos da lição de hoje é, primeiro, a gente entender que as curas, os exorcismos, os milagres são sinais que manifestavam o reino dos céus. Tudo aquilo que Jesus fazia tinha esse propósito de manifestar o reino de Deus aqui na terra. Também o objetivo de compreender que o mesmo poder sobrenatural que realizou esses sinais pode restaurá-lo do pecado. Se você pegar vários textos, várias passagens dos evangelhos, nós vemos que Jesus fala que a fé daquele que recebia a cura o havia salvado. Esse é o objetivo principal, né, da ação de Jesus, é a restauração do homem, a libertação do pecado. Então, os sinais, os milagres não tinham um fim em si mesmo, tinham uma finalidade muito maior. E também como objetivo, né, a gente buscar estudar mais esses sinais para conhecer mais de perto o seu Senhor. Os milagres de Jesus revelam o caráter de Jesus, né? Os sinais de Jesus revelam quem é o Pai, né? Então, diferentemente do que a gente vê em muitas igrejas hoje, né, em que o elemento central do culto passa a ser justamente esse aspecto sobrenatural do milagre, né, da cura, da libertação de vícios e coisas do tipo. O objetivo de todas essas ações de Jesus é justamente mostrar a face do Pai, né? E nós vamos ver isso no decorrer da lição de hoje, né? Então, o primeiro ponto, a gente tem que entender qual que é o contexto, né, do qual nós estamos falando, né? Nós vemos lá, por exemplo, que Mateus 9,35 traz um resumo das atividades de Jesus que são descritas nos capítulos 5 a 9. E quais eram essas atividades? Basicamente, Jesus ensinava, então havia o ensino, Jesus pregava, portanto a pregação, e havia a cura.
né? Essas eram as atividades que Jesus trazia: ensino, pregação e cura, né? E aí nós vemos também que toda essa parte do Evangelho, né, tem como pano de fundo lá em Ezequiel 34, 5 e 6. Né? Diz assim lá Ezequiel: assim se espalharam por não haver pastor, se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Então, essas atividades de Jesus, de ensino, pregação e cura, visavam justamente o quê? Reunindo o seu rebanho, né? Jesus buscava, ao estabelecer o reino, estabelecer também a busca pelas suas ovelhas que estavam desgarradas, né? Então, esse é o contexto do texto, dos textos básicos que nós lemos, né? Tanto Mateus 9, né, que fala de Jesus ensinando e pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de enfermidades, ou lá em Marcos Jesus falando que o objetivo dele era justamente vir chamar pecadores, né, e não justos, né? Toda essas atividades de Jesus, né, tinham esse objetivo, né, de manifestar o reino de Deus, né? E aí nós temos lá em Mateus 3,2 o seguinte: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, né? E Mateus 10,7 diz: e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Então a vinda de Jesus inaugura essa fase, né, do início do reino dos céus aqui na terra, né? E esse é o cerne, né, o centro da pregação de Jesus, né? O reino dos céus está próximo, né? E ele pregava, portanto, o arrependimento em razão disso, né? Então, o reino de Deus, né, seria a esfera do governo de Deus. Quando a gente fala de reino de Deus, é isso, estamos falando daquela esfera do governo de Deus. E lá em Salmo 22, 28, a gente entende um pouco isso. Diz: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Então, o reino de Deus expressa, né, esse espectro, essa característica ou esfera de alcance do governo de Deus na Terra. E também nós temos que o reino de Deus, né, está em antítese com o homem ou com o mundo, né? Então há o reino de Deus e há um reino do mundo, né, que se opõe ao reino de Deus, né? Nós vemos lá, por exemplo, em Daniel 2,44, diz o seguinte: mas nos dias destes reis, também está falando desses reis, significa que existem outros reinos, né? O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, né? Então aqui nós temos reinos na terra e nós temos o Deus do céu que vai levantar um reino que é dele, né? O qual jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, há um reino, né, que tem origem em Deus, cuja fonte é Deus, né, que vai subsistir, que vai suplantar a todo e qualquer reino da terra, né? E aí nós temos também lá Lucas 11:20, diz o seguinte: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, né? Uma coisa importante, né, quando a gente fala do reino de Deus, né, é que a existência do reino de Deus significa que hoje, né, no nosso tempo, existem outros reinos, né, que se opõem a esse reino de Deus, né? E a gente vai ver qual que é, portanto, a importância e o papel que Jesus traz, né, ao inaugurar
o reino de Deus aqui na Terra, né, na luta, né, contra o reino de Satanás no mundo. Né? Então, o primeiro ponto, né, que a gente tem que compreender a partir do que nós vimos até agora é que nós estamos falando de um confronto entre reinos. Né? E aqui a gente precisa entender muito bem o que significa isso. Né? Quando eu falo de confronto entre reinos, eu estou falando que existe um reino de Deus na Terra, né? Existe o reino dos céus, mas também há reinos que se opõem a esse reino de Deus. Né? A gente vê, por exemplo, que no Novo Testamento, né, Jesus diz que o líder dos demônios é Satanás. Né? Por exemplo, lá em João 14:30 diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então, existe um príncipe do mundo, né, que se opõe, portanto, ao reino de Deus. Agora, aqui é importante duas coisas. Né? Primeiro, a gente entender que efetivamente existe um reino de Satanás na Terra. Né? Eu estou falando isso porque muitas pessoas, muitos cristãos, acabam subestimando Satanás. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Né? Então, nós não podemos subestimar a Satanás. Mas, por outro lado, nós não podemos achar que essa oposição, né, ou esse confronto entre o reino dos céus e o reino do mundo, né, seria uma luta, uma simples luta entre bem e o mal, né? Uma visão maniqueísta, onde existe o bem e o mal e eles lutam. Né? Porque pensar assim é pressupor que poderia haver a possibilidade de o reino da terra suplantar o reino dos céus, e essa possibilidade não existe. Né? Há um confronto porque Satanás se opõe a Deus, né? Mas a Bíblia fala que Satanás já está derrotado. Né? Apocalipse 12:9, por exemplo, diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E aí o texto continua. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O texto aqui do Apocalipse fala da batalha dos anjos com os anjos de Deus com os anjos de Satanás. Né? Mas, como eu falei, não é uma luta em que qualquer um dos lados pode vencer. Né? O texto fala que Satanás já está derrotado. Né? Então, esse confronto entre reinos existe porque Satanás busca se opor ao reino de Deus na terra, mas não significa que Satanás venceu ou que ele vai vencer. Ele já está derrotado. Né? O texto aqui de Apocalipse é muito claro. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Né? Quer dizer, não há nada que o reino da terra possa fazer, né, para se opor ao reino de Deus. Né? O reino de Satanás já está derrotado. Então, nesse confronto entre os reinos, né, o reino de Deus já é vitorioso. Né? E Jesus, quando ele ensinava, né, quando ele falava do reino, ele justamente queria expor esse aspecto de que o reino do seu Pai era um reino vitorioso. Também, todas essas manifestações de Jesus expressavam sinais da chegada do reino. Quer dizer, um milagre, um sinal, um prodígio, uma cura, não tinha o objetivo em si mesmo de ser uma simples manifestação de um poder sobrenatural. Né? Mas havia um objetivo maior, de que era mostrar que um reino diferente estava chegando. Então, nós temos que a vinda de Jesus, ela determinou o início do fim do reino de Satanás e a chegada do reino de Deus. Né? O reino de Satanás aqui na Terra, ele tem o seu fim, né, iniciado quando o reino de Deus chega através de Jesus Cristo. Então,
o novo rei, que era Jesus, ele realizou sinais para demonstrar justamente a chegada do seu reino. Quer dizer, o Evangelho de João trabalha muito com esse termo que é sinais, né? Jesus, na realidade, mostrava ali, João mostra, né, as atividades de Jesus, né, os milagres, as curas, os atos sobrenaturais como sinais que apontavam para alguma coisa, né? E a ideia aqui é justamente essa, né? Tudo aquilo que Jesus faz, né, visava apontar para algo maior do que o simples ato de uma cura em determinado momento, ou de um sinal de prodígio em determinado momento, ou um sinal sobrenatural, mas o objetivo dele era apontar para algo muito maior, que era justamente a chegada do seu reino. E aí nós temos, portanto, que a libertação das pessoas possuídas é uma evidência da chegada do reino de Deus, né? Quer dizer, quando Jesus libertava alguém, né, dos grilhões de Satanás, né, e os evangelhos trazem diversas situações em que Jesus lida com pessoas possuídas, né? Quer dizer, qual que é o objetivo ali, né? Jesus queria mostrar que Satanás estava sendo derrotado porque um poder maior havia entrado em cena, né? O verdadeiro rei havia chegado, né? E aí, com a chegada do rei e do seu reino, nada poderia se opor a ele. E aí nós temos lá em Isaías 61:1, né, um texto que depois de Jesus, lá em Lucas 4, há um relato de que Jesus entra na sinagoga e faz a leitura desse texto, né? E o texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E continua: e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os que choram. Quer dizer, Jesus veio aqui com todos esses sinais, né? Mostrar que havia um reino que estava chegando, um reino que não pode ser destruído, o reino de seu Pai que estava sendo estabelecido. Portanto, todos os sinais, curas, libertações e milagres são uma demonstração de que Deus está agindo de maneira firme no mundo com propósitos redentivos, né? O reino ele vem para trazer libertação, o reino ele vem para trazer consolação, o reino ele vem para trazer salvação, né? Então, o propósito de todos esses sinais, todas essas curas, todas essas libertações e milagres era muito maior do que o próprio ato em si, né? Havia um propósito muito maior. A gente vê, por exemplo, lá em Mateus 9:22, diz o seguinte: Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Essa é aquela passagem em que a mulher, sofrendo de uma doença hemorrágica, ela toca nas vestes de Jesus e ela fica curada, né? E aí Jesus diz isso para ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Quer dizer, o objetivo maior do milagre, da cura, da libertação, é trazer salvação, né? Jesus poderia vir para falar: tem bom ânimo, você está sã, você está curada, né? Mas o objetivo maior do milagre era trazer justamente a salvação. E Jesus, olhando para ela, disse: a tua fé te salvou, né? Aquilo que eu fiz, a cura, tinha um objetivo maior, que é trazer salvação. E nós também temos, né, um grande sinal. Quer dizer, qual que seria esse grande sinal, né? Jesus fez muitos sinais, né, muitas curas, libertações. Se você lê os evangelhos, né, sobretudo lá os textos que são indicados na revista, né, Marcos, capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver que Jesus ia caminhando e as multidões iam seguindo, e o texto fala que ele fez muitas curas, muitas libertações, muitos sinais e muitos prodígios, né? Mas houve um sinal muito maior do que tudo isso, né? E qual seria esse sinal?
Esse sinal é justamente a ressurreição de Cristo, né? Que é o maior sinal sobrenatural de todos os tempos, né? O túmulo vazio, né? Jesus, ele morreu, mas ele está vivo, né? Esse é o maior sinal, né, que Jesus nos trouxe, né? E a gente vê lá em Atos 2, 22 a 24, diz o seguinte: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, fala que Jesus, ele fez milagres, prodígios e sinais, né, que Deus realizou através dele tudo isso, né? Sendo este, Jesus, né, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, havia um plano, de tudo que aconteceu não estava fora do plano de Deus. Vós o matastes, vós quem? Né? Ele está falando aqui aos judeus, né? Crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Quer dizer, esse é o maior sinal, né? O Jesus que veio, o Cordeiro que deu a vida por nós, né? Mas é o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo, né? E aí nós temos também Apocalipse, um texto fantástico. Apocalipse 1, 17 e 18 diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus, né, que nós cremos, aquele que inaugurou o reino de Deus, né, um reino que não pode ser destruído, um reino que é eterno, né, um reino que vai durar para sempre, né, e que nos mostra, né, nos deu como grande sinal o fato de que a cruz está vazia. Quando nós olhamos, nós como cristãos, né, que cremos em Jesus, cremos na sua morte, mas cremos na sua ressurreição, né, nós cremos, portanto, numa cruz vazia, porque Jesus está vivo, né. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves do céu. E Deus nos abençoe e nos ajude a entender cada vez mais esses sinais que apontam uma realidade muito maior e profunda para a nossa vida, né? Que é o fato de que nós vamos estar com Jesus, né, no seu reino, vivendo e gozando da sua presença pelos séculos dos séculos. Amém.